Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Obrigado, louvor. Aleluia. Enquanto você abre aí, o pastor Zé Roberto está conectado com a gente. Acabei de ver lá a nossa transmissão no canal do YouTube. Pastor Zé Roberto, Deus abençoe tua vida. A igreja está com saudade. Dá um abraço aí na Sara, na Divina. Um bom descanso. E até amanhã, né? Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 25 ao verso 34, uma passagem muito conhecida, dentre diversos sermões que Jesus ministra no chamado Sermão do Monte. Um deles ele fala acerca de ansiedade, e está lá no verso de número 25, diz assim: por isso, digo a vocês, Jesus dizendo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós te damos liberdade nessa noite, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que o Senhor, que tem todo o poder, se manifeste, ó Deus, na necessidade de cada coração. Que o Senhor, ó Deus, fale aquilo que o Senhor precisa falar em cada coração. Que a tua palavra, que é poderosa, venha de encontro a essas necessidades. Aquilo que precisa ser trabalhado, corrigido, Senhor, acrescentado, fortalecido, reanimado, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, de encontro a tudo isso. Que saiamos nessa noite, ó Deus, deste lugar renovados pelo poder do Senhor. Que aqueles que nos assistem sejam tocados pelo poder do Senhor, e assim também renovados, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha gerar, Senhor, ânimo, fé, Senhor, esperança aos nossos corações, para que possamos viver dia após dia para a tua glória, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós, e daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Pai, nós te damos liberdade. Se conosco, Espírito Santo, em o nome santo de Jesus oramos e te agradecemos. E você que crê, diga amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é: vença a ansiedade. Você pode dizer comigo: vença a ansiedade. O Senhor, Ele me deu a honra, o privilégio de estar escrevendo um livro que fala de um dos inimigos que nós precisamos vencer, que é nós mesmos. E o livro chama Vencendo a Mim Mesmo.
É lógico que esse livro está sendo escrito ainda, então você não leu. E alguns capítulos desse livro eu tenho trazido aos poucos como mensagem. Trouxe acho que 2 aqui até hoje, nesses últimos 6 meses. E o Espírito Santo me incomodou no dia de hoje para falar acerca de ansiedade, que é um dos pontos desse livro. Algo que afeta o ser humano, algo que afeta a nossa sociedade, algo que afeta homens e mulheres, algo que afeta ricos e pobres, algo que afeta pessoas altas e baixas, toda sorte de seres humanos. A ansiedade afeta. E eu notei que a ansiedade, ela nada mais é do que uma preocupação intensa, excessiva e persistente. E ela pode causar medo, ou vir, melhor dizendo, por medos de situações que nós vivemos no cotidiano. Está aí o coronavírus, está aí a vacina contra o coronavírus. Quantas pessoas têm ficado ansiosas, ou ficaram ansiosas para que saísse a vacina, por exemplo? E aí quando saiu a vacina, quantas pessoas ficaram, ou estão, melhor dizendo, ansiosas para tomá-la ou não tomá-la? E nós somos bombardeados diariamente por toda sorte de informações, e em sua maioria nada boas, que tem causado em nós uma avalanche de preocupações. E isso tem gerado no ser humano ansiedade. E aí nós tratamos muitas vezes o chamado crise de ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade, ela é um excesso de futuro. É lógico que existe toda uma questão a ser estudada, toda uma questão psicológica que envolve isso, mas de uma forma bem resumida e simples, não se aprofundando tanto, eu costumo dizer que a depressão, ela é o excesso de passado, o estresse é um excesso de presente, e a ansiedade é um excesso de futuro. Nós estamos preocupados com o porvir, nós estamos preocupados com os dias futuros, nós estamos preocupados com o nosso amanhã, e isso é normal. A grande questão é que a preocupação muitas vezes nos tira do centro da vontade de Deus. As preocupações nos afastam do plano daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes, e aqui eu quero abrir um parênteses, eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa organizada e nem que se planeje. Pelo contrário, eu incentivo você a ser uma pessoa organizada que planeja os seus dias, o seu futuro, planeja os seus sonhos, planeja as suas finanças e tudo isso. Mas eu estou dizendo que o excesso de medo, que o excesso de preocupações de algo que ainda não aconteceu e nem chegou, tem interferido na nossa vida com Deus, tem interferido na vida da igreja com Deus, tem interferido dentro da nossa casa e dentro da nossa família. E isso é normal, isso é natural. Nós vivemos um tempo onde nós vivenciamos tantas pressões. Eu sou pastor de jovem e eu lido com jovem. Já fui jovem, apesar de ainda me considerar jovem. E eu vivencio isso, já fui jovem, como eu disse, dos meus 20 e poucos anos. E eu vejo isso, não mais nos jovens de 20 e poucos, mas cada vez mais cedo. Os jovens vivenciando as pressões que a vida tem para ela. Então quando o jovem ele está na escola, ele já está preocupado e pressionado para entrar numa faculdade. Quando ele está para terminar a escola, ele já está preocupado e pressionado para arrumar um primeiro emprego. E aí depois que ele arruma um primeiro emprego, ele é pressionado para ser o melhor e ser promovido. E aí ele resolve namorar, depois ele resolve noivar, e aí ele resolve casar. E aí quando ele está namorando, a pressão é para ele noivar. Quando ele está noivo, a pressão é para ele casar. E quando ele casa, a pressão é para ter filho. E quando ele tem o primeiro, a pressão é para ter o segundo, né? E eu já estou vivendo a pressão do terceiro. Mas aí, eu acho que nós vamos ficar na pressão. A não ser que Deus queira. Mas nós somos todos os dias levados pelas pressões do nosso cotidiano.
A diferença é como que nós nos portamos diante das pressões, como nós nos portamos diante das informações, como nós nos portamos diante das preocupações que vêm sem pedir licença, como uma avalanche, e invade a nossa casa, invade a nossa vida, e tenta tomar o controle do nosso coração. São crises, dinheiro, trabalho, estudos, relacionamento, saúde, vacina, Covid, tudo isso gera cansaço, gera sono, e gera tudo que nos impede de estarmos no centro da vontade de Deus, de orarmos mais, de buscarmos mais, de fazermos os nossos devocionais, de estarmos diante da presença de Deus, num tempo de qualidade, e não dando apenas o resto para Ele. Mas nessa quarta-feira da vitória eu quero dizer para você, que Jesus é poderoso para te ajudar a vencer as suas preocupações. Ele é poderoso para fazer com que você vença a sua ansiedade, porque Ele mostra na palavra dEle, Ele mostra através da palavra de Deus, que é possível nele nós vencemos a ansiedade, é possível nele nós vencemos as preocupações, é possível estando nele, nós desfrutarmos de uma vida mais tranquila. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, eu não estou dizendo que não haverão dias em que você possivelmente ficará com a cabeça quente, mas eu estou dizendo que mesmo que esses dias cheguem, você pode descansar naquele que é a paz, que excede todo o entendimento, e mesmo que nada seja compreendido, o seu entendimento não depende das coisas confirmadas e concretizadas, ela depende de um Jesus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você crê nisso? E Jesus, Ele nos dá 3 motivos para não andarmos ansiosos. Evangelho de Mateus mesmo, nós lemos capítulo 6, verso 26. A primeira coisa que Ele nos ensina, Ele diz assim, Ele ensinando os seus discípulos e nos ensinando, porque a gente tem que entender que a palavra de Deus, vivemos um tempo em que falam-se de atualizar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela já é atualizada desde a sua fundação. Ela serviu para aquele tempo, serve para hoje e vai servir para todo sempre. Ela não precisa ser mudada. E ela fala ao nosso coração, e ela vem de encontro às nossas necessidades a todo tempo. E aí aqui Jesus, Ele vai trazer algo para os seus discípulos, que serve para mim e para você nos dias de hoje. Ele vai trazer algo para aquele povo, para aquela cultura, para aquele dia, para aquele momento, que serve para nós hoje. E Ele vai dizer assim: observe as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, no entanto o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A primeira coisa que eu aprendo, 3 motivos que Jesus nos dá para não andarmos ansiosos. A primeira coisa, a ansiedade não nos fortalece. A ansiedade não nos fortalece, pelo contrário, ela tira toda a energia que nós temos, ela rouba a nossa energia, ela rouba a energia do presente, o privilégio de viver o hoje. Chama presente porque nós temos a dádiva de estar desfrutando do hoje. Chama presente porque é algo dado para Deus como um presente para que nós desfrutemos. Mas aí nós nos esquecemos do hoje, para ficar sofrendo com aquilo que ainda nem chegou, com aquilo que ainda nem aconteceu. E aí nós não desfrutamos daquilo que Deus está nos proporcionando hoje, da família hoje, dos filhos hoje, do ministério hoje, do trabalho hoje, da casa hoje, dos sonhos de hoje, daquilo que Deus te proporcionou hoje. Quantos acordaram com saúde aí? Levanta a mão. Quantos agradeceram pela saúde de hoje? Porque nós ficamos tão tomados por aquilo que está para vir, que nós esquecemos do hoje. E aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: quem de vós
Quem de nós que estamos aqui pode acrescentar algo à sua vida? Pode acrescentar um côvado à sua vida? Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa preocupação não acrescenta nada, a não ser mais preocupação. Porque a nossa ansiedade não acrescenta nada, a não ser mais preocupações. E aí nós somos levados de ansiedade a ansiedade, quando Jesus vai dizer para nós, a palavra vai dizer para nós, que nós temos que ser levados de glória em glória. E aí nós saímos de uma preocupação e criamos outra. E aqui ele está dizendo: filhos, olhem as aves do céu. Tem 2 maritacas lá em casa. Deve ter umas 30 casas na minha rua. E ela gosta da minha casa. E ela alimenta-se do fio da minha casa. Mas ela se alimenta. E aí Jesus está dizendo para os discípulos assim: olhem para as aves. Elas não trabalham, elas não pedem emprestado. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu não estou dizendo para você não trabalhar. A gente tem que sempre pontuar algumas coisas. Jesus está dizendo o seguinte: que as aves, que são inferiores aos filhos de Deus, são alimentadas e sustentadas nas suas necessidades pelo próprio Deus. Quem dirá Deus, que sabe todas as coisas ao nosso respeito? Então a primeira coisa que nós aprendemos: a ansiedade não nos fortalece, pelo contrário, ela rouba de você a força, o vigor, o ânimo, a esperança, a expectativa, e ela vai minando, ela vai minando, ela vai minando, e você vai sendo levado por toda sorte de preocupação. Segunda coisa que eu aprendo, versículo de número 28, diz então: e por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Segunda coisa que eu aprendo, dentre 3 motivos que Jesus nos dá para não ficarmos ansiosos, a segunda coisa: a ansiedade confronta a nossa fé, gerando incredulidade. Se existe algo que bate de encontro com a nossa fé, é a nossa ansiedade, são as nossas preocupações. É uma balança que de um lado está a fé e do outro está a preocupação, está a ansiedade. E aí eu decido de qual lado eu vou ficar. Ou eu me preocupo, ou eu confio que Deus está no controle de todas as coisas. Ou eu fico ansioso por aquilo que nem aconteceu, ou eu descanso naquilo que Deus tem para mim. Ou eu sou levado por aquilo que estão falando e nem sequer aconteceu ainda, por suposições, por achismos. Ou eu me alegro porque eu sei que os meus dias estão contados pelo próprio Deus, e Ele sabe todas as coisas ao meu respeito. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe aquilo que eu falo antes mesmo que eu fale. Ele me conhece, Ele te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe. Ou eu acredito nesse Deus soberano e poderoso, ou eu descanso naquele que sabe todas as coisas ao meu respeito, ou eu sou levado por aquilo que traz preocupação, ou eu sou levado por aquilo que transmite ansiedade, medo na minha vida. E aí Jesus está dizendo: homens de pequena fé, porque muitas vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias, nós ficamos olhando para as situações, e nos esquecemos de um Deus que permanece no controle de todas as coisas o tempo todo, de um Deus que não dorme, de um Deus que não descansa, mas de um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele confiam.
E se nós confiamos nele, meu irmão, ele está trabalhando em nosso favor. Independente das circunstâncias, ele está no controle delas. E todas elas ele usa em favor dele, para lapidar em nós aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós. Então que nessa noite você entenda que a ansiedade ela vai confrontar a tua fé, a ponto de querer gerar em você incredulidade. Não deixe as preocupações falarem mais alto. Dobre o seu joelho, leia a palavra de Deus, descansa. Meu irmão, eu não sou um alienado, eu sei tudo que está acontecendo, eu assisto jornal, eu tenho rede social, eu leio bastante, e principalmente leio as manchetes. Então eu entro na matéria e vou entender a manchete. Isso é importante, para a gente não espalhar fake news. Acontece que eu também fico ansioso, preocupado, com medo. Eu sou ser humano, o Paulo é ser humano, Robertinho é ser humano, vocês são seres humanos. Isso é natural, isso faz parte do ser humano, mas isso não pode dominar a nossa vida. E aí Deus falou ao meu coração, versículo 7 do Salmo 112, eu tenho trazido comigo todos os dias da minha vida, e tem sido motivo das minhas orações. Eu até preguei aqui em algum dos cultos passados. Nós não tememos más notícias, porque o nosso coração confia no Senhor, porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor. Só que para eu entender esse versículo, eu preciso inverter o versículo. O versículo diz assim, que eu não temo más notícias, porque o meu coração está firme, confiante no Senhor. Mas ele só vai estar firme, o meu coração, se eu estiver confiante no Senhor. Então, se eu estiver confiante no Senhor, terei o coração firmado, fortalecido, firme. E porque ele está firme e confiante no Senhor, eu não temo as más notícias. Isso tem sido a minha oração. Senhor, me ajuda a confiar, a ponto do meu coração estar firme, para que eu não tema as más notícias. Porque senão nós somos levados pelas preocupações, nós somos levados pelas más notícias, nós somos tomados pelas ansiedades que permeiam o nosso ser. Mas que nós possamos buscar no Senhor o refrigério para a nossa alma, que nós possamos descansar nele, porque ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Ele tem palavras e pensamentos de bem e de paz, para nos dar um futuro e para nos dar uma esperança. Você crê nisso? O terceiro motivo para que eu e você não andemos ansiosos, versículo 31 e 32a diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. A terceira coisa que eu aprendo: a ansiedade interfere no nosso testemunho cristão. Quando eu sou levado pelas preocupações da vida, e não consigo manifestar um testemunho de Cristo, como aquele que descansa em Deus, eu tenho o meu testemunho cristão interferido, atingido. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós confiançamos a Jesus, quando nós somos batizados e confessamos a Ele publicamente, nós estamos dizendo: agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se Jesus nos ensina a não andarmos preocupados por coisa alguma, antes confiarmos em Deus, o meu testemunho precisa ser de uma pessoa que confia em Deus. Porque as pessoas olham para mim, olham para você, e elas olham Cristo, elas precisam enxergar Cristo através de nós. Nós precisamos ser aquele agente que vai levar palavras de esperança. Eu não estou dizendo para você mentir, nem se fazer de cego para a situação, para as lutas, para as adversidades, para os momentos em que estamos passando difíceis, mas que eu e você possamos transmitir esperança.
no lugar que cheira a morte, num tempo em que cheira a morte, em que cheira enfermidade. Eu e você somos aqueles que podem levar vida. Eu e você somos aqueles que podem adentrar em um lugar e falar assim: pode estar difícil, mas nós temos um Deus que está no controle da igreja. Nós temos um Deus que está no controle da nossa casa. Nós temos um Deus que está no controle da nossa família. Nós temos um Deus que está no controle das nossas vidas. Nós temos um Deus que não perdeu o controle de nada. E possamos semear esperança, possamos semear coisa boa, possamos semear vida, possamos semear Cristo, porque é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de dizer: meu irmão, Jesus está voltando. E dizer: meu irmão, eu não vou ficar preocupado com isso. Eu antes vou descansar no Senhor, e eu vou buscar o Senhor de todo o coração, enquanto há tempo. E você ser um agente para dizer: busque a Cristo também, porque ainda há tempo. Mas não deixe você ser levado pelas preocupações a ponto das pessoas não conseguirem ver fé em você. Que elas possam ver Jesus na tua vida, que elas possam ver Jesus na minha vida, que as nossas palavras possam transmitir Cristo, que as nossas palavras possam levar as pessoas ao Evangelho, que o nosso posicionamento e as nossas condutas possam levar as pessoas a quererem conhecer e viver com mais de Deus. Que eu e você não sejamos levados por tudo aquilo que se fala e se vive, por aquilo que nós vemos, mas que nós sejamos levados por aquilo que nós cremos. Que nós possamos descansar naquilo que nós cremos. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Nós não estamos vendo uma solução, nós não estamos vendo uma saída, nós não estamos vendo uma perspectiva de um 2021 melhor, nós não estamos. Mas nós confiamos naquele que tem todas as coisas sob controle. E eu prefiro olhar com os olhos da fé, que nós venhamos a preferir olhar com os olhos da fé, porque senão nós sucumbimos, porque senão nós esmorecemos, porque senão nós desfalecemos, senão nós morreremos em nós mesmos, antes do tempo. Que nós possamos viver a vida de Cristo. Então são 3 motivos que Ele nos dá para não andarmos ansiosos. Mas Jesus também nos ensina que é possível vencermos a ansiedade. Primeira coisa que Ele nos ensina, versículo 32, parte B. Ele diz assim: e o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Primeira coisa que eu aprendo para vencer a ansiedade: eu preciso confiar em Deus, porque Ele cuida de mim. Você pode dizer comigo: eu vou confiar em Deus, porque Ele cuida de mim. Primeiro ponto para vencermos a ansiedade: eu preciso confiar em Deus, porque eu tenho a certeza que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando da minha casa, que Ele está cuidando dos meus sonhos, que Ele está cuidando dos meus projetos, que Ele está cuidando da minha família, que Ele está cuidando de todas as coisas que Ele tem me confiado até que Ele volte. E que todas as coisas que eu tenho vivenciado têm cooperado para o bem, para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, mas não se trata do nosso propósito, se trata do propósito dele. Não se trata daquilo que eu quero ou daquilo que eu acho, se trata daquilo que Ele sabe que é melhor para nós. Primeira coisa: tire os seus olhos do que é natural, viva o sobrenatural, confie no seu e no meu Deus, no nosso Pai Celestial. Jesus está dizendo, porque Ele cuida de vocês, Ele sabe todas as coisas que vocês precisam. Jesus está dizendo, meu irmão, se eu viesse aqui e falasse por mim mesmo, você podia até desconfiar, mas a palavra de Jesus está dizendo que Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sonda e conhece o meu e o teu coração, e Ele sabe as nossas necessidades.
Ele nos conhece mais do que nós mesmos. A pessoa que mais nos conhece é a pessoa que divide o lar conosco. Então, se você é casado, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Se você não é, a sua mãe, seu pai, os seus irmãos. Mas ainda assim, Deus conhece, mais do que todos eles juntos, aquilo que você precisa. Meu irmão, eu tenho 2 filhas. E é nítido quando elas precisam de roupa. É nítido quando elas precisam de sapato. É nítido quando os nossos filhos precisam de comida. Tem uma filha de 1 ano, fez 1 ano agora. É nítido quando ela precisa ser trocada, banhada, alimentada. E a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá Deus, que é um bom pai. Ele é o bom pai. Ele sabe do que você precisa, mais do que eu sei o que a Lorena e a Manuela precisa, mais do que eu sei o que a Thalita, minha esposa, precisa. Ele sabe o que nós precisamos, porque Ele é o bom pai. Irmão, então descansa naquele que sabe e conhece o teu coração, aquele que sabe que é importante e necessário para você, aquele que sonda e conhece a tua vida, aquele que sabe todas as coisas ao teu respeito. Meu irmão, de hoje em diante, viva o seu 2021 em diante, descansando naquele, confiando naquele que sabe todas as coisas ao teu respeito. Dependa dele, entregue o teu caminho ao Senhor, não confie no seu próprio entendimento, antes descanse naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Provérbios capítulo 28, versículo 26, se puder projetar para mim. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Diz assim: os que confiam no seu próprio coração, no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Meu irmão, não confia naquilo que o seu coração. Às vezes a gente dá conselho ou recebe conselho enganoso, principalmente quando a gente é jovem. Aí pode ver que jovem não pega conselho com gente mais velha. Ele pega conselho com outro jovem, sabe tudo da vida. Costumo dizer para ele: rapaz, você perguntou para quem sabe tudo da vida, hein? E aí o que o outro jovem fala? Segue o seu coração, faz o que o seu coração mandar. Meu irmão, às vezes o coração é enganoso. O coração, ele quer muitas vezes nos levar para aquilo que os nossos olhos querem desfrutar. Muitas vezes o nosso coração quer nos levar para aquilo que a nossa mão quer tocar. Muitas vezes o nosso coração quer nos conduzir para aquilo que nós achamos que é bom. Mas Provérbios vai dizer que aquele que confia no seu coração é insensato, mas aquele que descansa, aquele que confia, aquele que entrega a sua vida para Deus, este será salvo. Você crê nisso? Se você puder projetar para mim Salmo 146, verso 3. Diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Muitas vezes nós estamos limitados a confiar só naquilo que vemos. Estamos limitados a confiar só naquilo que nós podemos ter o controle. Meu irmão, nós precisamos confiar naquele que salvou a minha e a tua vida, naquele que se entregou na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Eu e você precisamos confiar naquele que sabe todas as coisas ao nosso respeito antes mesmo delas acontecerem. Que eu e você descansemos nele, confiemos nele, porque ele tem cuidado de nós. Segunda coisa para que eu e você vença a ansiedade:
Versículo 33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus, não a nossa, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que são necessárias, as coisas da qual Jesus está descrevendo. Jesus vem dizendo que aquilo que é importante para o homem, que aquilo que é importante para os filhos, que aquilo que é importante para o ser humano, que aquilo que é importante para mim e para você, essas necessidades que ele veio descrevendo nos versículos anteriores, isso vai nos ser acrescentado. Antes, eu e você temos que ter o reino de Deus como prioridade. Quer vencer a ansiedade? Coloque o reino de Deus acima de todas as coisas. Coloque a tua vida com Deus acima de todas as coisas. Coloque a tua comunhão com Deus acima de todas as coisas. Coloque as coisas que Deus tem confiado para você, na casa dele, no ministério que ele te deu, na sua família, nas coisas que ele tem te confiado. Coloque Deus em primeiro lugar. E aquilo que é necessário para você, o Senhor vai acrescentando. Muitas vezes o problema é que nós colocamos as coisas antes de Deus. Depois que eu ficar mais velho eu vou para Jesus. Depois que eu entrar numa faculdade eu vou trabalhar mais na igreja. E aí entra na faculdade, depois que eu noivar e casar, eu vou trabalhar mais para a igreja, eu e minha família. Depois que eu tiver com a minha casa estruturada, a minha família alicerçada, eu vou trabalhar mais para Deus, eu vou servir mais. Depois que os meus filhos estiverem um pouquinho maior, aí eu vou trabalhar para Deus, porque aí eles já não vão dar mais tanto trabalho, não vão ser tanto dependentes de mim. E a gente está sempre arrumando desculpa, a gente está sempre arrumando uma forma de não priorizar o reino de Deus. A gente está sempre colocando todas as coisas antes daquilo que deveria ser a prioridade. Mas se eu e você queremos vencer a ansiedade, nós temos que colocar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, porque se nós confiamos e se nós descansamos nesse Deus, que sabe todas as coisas a nosso respeito, aquilo que é importante para mim, aquilo que é necessário para mim, aquilo que Ele já separou para mim, isso vai ser acrescentado. Meu irmão, aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele separou para você, aquilo que você sabe que é necessário, Ele sabe muito mais e vai ser acrescentado na tua vida. Mas antes, não deixe de dedicar, de buscar, de se empenhar naquilo que Deus tem confiado e entregado nas tuas mãos. Logicamente tudo isso dentro de um contexto de uma vida com Deus, de santidade, de consagração, e que o Senhor possa ser antes de tudo e acima de tudo na tua vida, para que eu e você vençamos a ansiedade, que o reino de Deus seja a nossa prioridade. Rodolfo, mas eu tenho que parar tudo para viver o reino de Deus. Não, você tem que viver o reino de Deus em tudo que Deus tem te proporcionado. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta eu manifestar o reino de Deus aqui, se eu não manifestar o reino de Deus lá. Não adianta eu dar bom testemunho para vocês aqui, se eu não der bom testemunho no meu trabalho, na rua, no supermercado. O reino de Deus, Ele está em mim, Ele está em você, e Ele precisa ser manifestado por intermédio do poder do Espírito Santo que está em nós. E em todas as coisas eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso dizer: Senhor, a minha casa é morada tua, que o reino do Senhor seja a prioridade aqui. Que nós possamos entender isso e possamos vencer as nossas preocupações, buscando acima de tudo o nosso Deus, porque Ele é o nosso pão, Ele é o nosso sustento, Ele é tudo que nós precisamos. Terceira e última coisa, para que nós venhamos a vencer a ansiedade, as preocupações. Versículo 34: portanto não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Terceira e última coisa, viva um dia de cada vez. Não adianta você querer viver fevereiro e janeiro.
Não adianta você querer viver maio em abril. Não adianta que você querer viver 2022 sem passar 2021. Ah, mas eu não vejo a hora de chegar 2021. Chegou. Fazem 27 dias que nós estamos em 2021. Sabe por quê, meu irmão? Porque o problema não está no ano, o problema não está no mês, o problema não está na semana. O problema está em nós, em viver um dia de cada vez, tendo Deus como a nossa prioridade, tendo Deus como tudo que nós temos, tendo Deus como a nossa confiança, o nosso descanso, o nosso socorro, a nossa sustentação. Porque nada muda se a gente não muda. Mudarão os meses, mudarão os anos, mudarão todas as coisas, mas nós continuaremos o mesmo. Mas quando nós decidimos descansarmos em Deus, confiarmos em Deus, termos Deus como a nossa sustentação, como nosso seguro, porto seguro, como nosso rochedo, nosso fundamento, meu irmão, as coisas mudam. Porque eu vivo hoje, amanhã eu vou viver amanhã, depois de amanhã eu vou viver depois de amanhã. E eu vou vivendo um dia de cada vez, na certeza de que o hoje Deus me preparou, e o amanhã Ele está cuidando. Você crê nisso? Salmos 31, verso 15, ele vai dizer que o meu e o seu futuro estão nas mãos do Senhor. Se coloque de pé. O mesmo discípulo, o mesmo evangelista, o mesmo autor, cujo nome Mateus, diz no capítulo 11, no versículo 28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sobrecarregados, muitas vezes nós vivemos as preocupações e as ansiedades do dia a dia, porque nós estamos levando cargas que não são nossas. Então nós estamos com cargas excessivas, nós estamos sobrecarregados. Existe um limite de carga e nós estamos colocando mais carga em cima, levando problemas que não são nossos, tomando problemas que não são nossos, tentando resolver coisas que às vezes nós sabemos que não vamos conseguir, quando na verdade nós tínhamos que entregar e confiar no nosso Jesus, que Ele sabe todas as coisas. E Ele diz assim: venham até mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Existe um jugo, existe sim um jugo, mas ele é suave, ele é leve, porque eu já levei todas as coisas, toda a carga, toda a pressão, todo o sofrimento, toda a condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Meu irmão, vença a ansiedade, descansando a tua alma, o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite. Espírito Santo, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, palavra que nos ajuda, que nos ensina, que nos instrui, palavra que fala aos nossos corações de modo que aprendamos dela, que tem todo o poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministra no mais profundo do nosso ser, nos ensinando sim que haverão dias difíceis, notícias difíceis, situações difíceis, porque vivemos num mundo no qual nós não pertencemos, antes o mundo já está no maligno, e nós não somos do mundo, mas a tua palavra diz que o Senhor não ora para que nós saiamos do mundo, mas para que nós sejamos livres no mundo.
Essa foi a sua oração naquele momento, Senhor. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos vulneráveis a ele. Nós estamos diante das preocupações, mas nós não somos vulneráveis a ela. Nós estamos diante das aflições da vida, mas nós podemos descansar naquele que venceu as ansiedades, as preocupações, as aflições, a guerra, o medo e toda sorte de situações que tentam confrontar a nossa fé. Espírito Santo, que a tua palavra continue viva, ministrando nos corações ao restante dessa semana. Que 2021, Senhor, a começar desse 27 de janeiro, possa ser um ano que o teu povo vai descansar, vencendo dia após dia as preocupações e as ansiedades da vida, porque eles sabem em quem tem crido, e sabem que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nos ajuda, porque somos falhos, somos sujeitos a todas essas coisas, sujeitos às preocupações, sujeitos às nossas vontades muitas vezes, sujeitos às precipitações que muitas vezes causamos, mas que o teu Espírito Santo tome o controle de todas as coisas. Que o teu Espírito Santo nos ajude a descansar em quem tu és, a descansar nos teus caminhos, a descansar naquilo que o Senhor tem para nós, a descansar nas tuas promessas, a descansar na tua palavra, a descansar no teu poder, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos assistirão, que a tua presença continue a aquietar a nossa alma, como nós cantamos aqui, como nós ouvimos do Senhor, e nós possamos descansar, sossegar, esperar e entregar, porque o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor tem todas as coisas no controle, e nós confiamos nisso, cremos nisso, em o nome santo de Jesus. E você que crê comigo e recebe essa palavra, diga bem forte amém, aplauda a Ele, glorifica e exalte, porque a Ele a honra, a glória e todo o louvor, aleluia, glória a Deus. Você crê, meu irmão? Aleluia. Que você vá debaixo dessa palavra, descansando e confiando, vencendo a você mesmo, as suas preocupações, as suas ansiedades, mas não do seu jeito e nem na força do teu braço, mas na força e no poder do Espírito Santo, que tem todas as coisas no controle, em o nome de Jesus, amém? Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com a nossa vida, hoje e para todo sempre. Que o Senhor levante o teu rosto sobre nós, Senhor, e nos dê a paz, para que vivamos, ó Deus, descansados no Senhor, ó Deus, para que vivamos confiantes, ó Deus, naquilo que o Senhor é, em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor tem para nós. Em o nome santo de Jesus oramos e agradecemos. E você que crê comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, vá debaixo da paz. Você que nos assistiu, uma boa noite, Deus abençoe você, em nome de Jesus.